Olá, eu estou aqui para apresentar o meu projeto que foi concluído, né? Eu fiz uma API para gerenciar tarefas. Aqui é o arquivo de rotas, né? Onde tem a rota de login e a rota de registro do usuário. Elas estão fora do Midway, né? E dentro do Midway de autenticação do token, que eu estou usando o Sanctum, né? Para fazer a autenticação do token, eu tenho a rota de logout, a rota de validate token, para o usuário validar o token, né? Eu tenho a get tasks, que nesse caso ela vai buscar todas as tarefas, né? Aqui no post task, ele vai criar uma tarefa, né? No get task ID, ele vai buscar uma tarefa em específico, né? No put ele vai editar, no patch ele vai editar também, e no delete ele vai deletar. Nesse patch aqui ele vai alterar somente um campo, ele vai dar um update no status, né? E no status eu criei aqui na migration, create tasks. Eu usei, em vez de usar, por exemplo, no status, em vez de usar um booleano, eu preferi usar um menu, porque aí eu poderia colocar um to do, um done, doing e um done. E se porventura viesse outros status, ficaria mais fácil de eu trabalhar aqui com eles. Por default, ele já nasce como to do, como uma tarefa a fazer, né? E no decorrer da história daquela task, o usuário pode alterar o status para uma coisa em específico. Aí aí o usuário pode alterar todo o fluxo, né? Um usuário possui várias tasks, na verdade, né? E, bem, é isso. Eu usei aqui o attachment para ele usar, para ele poder. O usuário também pode anexar um arquivo, né? E ele pode ser nulo, porque não vai ser obrigatório, né? O uso do nulo. Beleza. Qual estrutura eu utilizei aqui dentro do meu projeto? Uh, certo. Eu criei as rotas, né? E das rotas, normal, eu vou para os controllers. Aqui, controller. Eu tenho um auth controller aqui, que é para fazer a parte de validação de usuário, que é a parte de register, né, para registrar um usuário. Aqui eu tenho a de login, que é para fazer o login do usuário, e validate token, para validar o token, e ele retorna o usuário após validar o token, né, se for validado. E tem um logout também, que ele deleta o token daquele usuário e retorna a mensagem dizendo que o token foi, que o logout foi realizado com sucesso. Eu estou utilizando também o form request para fazer as validações dos campos, né, do tipo de arquivo, né, e fazendo todas as validações aqui necessárias. Eu sobrescrevi esse método para ele sempre retornar uma mensagem em formato de JSON. Aí ele faz toda a parte de validação aqui no form request. Eu fiz o form request tanto para parte de register, eu fiz o de login aqui também. No task controller, eu criei os métodos de story para criar, né? No attachment, no arquivo de anexo, né? Eu verifico se ele tem um anexo. Se tiver, eu crio o arquivo, eu pego o arquivo e dou um story nele, eu faço o upload dele. Eu estou fazendo dentro do próprio Laravel aqui. Eu não estou utilizando um S3 para fazer o upload. Normalmente seria utilizar, pegar um S3, né, e fazer o upload para o Laravel não ficar pesado, para onde o servidor do Laravel tá não ficar com a sobrecarga, né? Mas nesse caso aqui eu utilizei o próprio Laravel, ele tá guardando aqui localmente os arquivos e aí ele retorna o caminho aqui para o usuário, né? Aqui em attachment ele retorna o path, o caminho de uma string. Aqui no task request, no attachment, eu faço uma validação também, né, de tipo de arquivos, ou seja, ele só pode mandar um JPEG, um PNG, DocX, XLSX,
ou um PDF. Fora desses arquivos, ele não consegue mandar um outro tipo de arquivo, né, para ter um pouco mais de segurança na questão do servidor, para o usuário não conseguir, para impedir, né, um pouco, dificultar que o usuário consiga enviar um arquivo malicioso para dentro da API, né. Eu faço essa validação, faço uma validação aqui de no máximo 5.000 kilobytes pelo tamanho do arquivo, né. Isso aqui é um sometimes, significa que ele não é obrigatório mandar, mas se ele mandar, ele vai ter que cumprir todas essas regrinhas aqui para que prossiga com sucesso, né? Eu fiz a request tanto do task request para quando for criar normalmente e o task update request também para quando for feita a atualização, né? Que aqui no caso ele teria que mandar um ID. Aí nesse caso eu faço a validação aqui do ID também, né? Update. Aqui é quando eu faço o update. Eu digo qual tipo que ele pode colocar, to do, done e doing, né? Eu faço essa validação aqui também. No user request, como eu não usei o request, eu só criei ele aqui mesmo, mas não chegou a ser utilizado até tal momento. Bem, como documentação, eu utilizei o form request, né? Que é o request docs, que é essa aqui, essa API de documentação, uma biblioteca de documentação, perdão, para fazer a documentação da API. Ela é uma biblioteca bem legal, porque ela utiliza a própria estrutura do Laravel em si, e não é, como foi mostrado no código, não é necessário no controller colocar aquelas anotações gigantes e acabar pulando o código. Ele já segue a própria estrutura do Laravel. Ele inicia nas rotas, vai para o controller e do controller ele vai para request. A única coisa que ele necessita é que seja utilizado o request nos controllers para ele conseguir mapear e fazer toda essa documentação dele, né? Nessa documentação dele, ele já me dá todas as rotas, ele me dá os campos que são obrigatórios, qual tipo também, né? Aqui, por exemplo, quando eu for fazer um login, basta ver aqui e ele já me mostra o retorno. Eu habilitei uma flag para ele conseguir me mostrar também o SQL que foi rodado dentro do meu Laravel, né? No caso, ele rodou esse comando, ele mostra os logs, se tivesse algum log aqui. Ele mostra os eventos que foram disparados na criação desse usuário, né? E ele mostra o status também, que foi 201. Ele mostra, eu tenho umas outras rotas aqui, de guest tasks, né? A documentação está aqui, está funcional. Basta utilizar o localhost barra request menos docs, que aí ele já vem para a documentação aqui normalmente, né? Bem, esse é o meu projeto e até mais.